meus queridos, bom dia! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Madrugada Astral. Eu me chamo Daniele, sou oraculista, astróloga e terapeuta holístico e tô aqui com a imensa satisfação para apresentar mais esse programa aqui para vocês. Vamos falar de baralho? Vamos falar de espiritualidade? Você quer ouvir sobre esse tema? Vem comigo. Vem para o Madrugada Astral, tá? Então, vamos lá. Vamos entender hoje por que eu devo consultar um oraculista. Ih, peraí, tem ligação. Vamos atender? Alô? Alô, oi, Dani. Oi, boa tarde. Com quem eu Boa falo? tarde, Edna. Oi, Edna, tudo bom? Tudo ótimo. Ai, me faça a sua pergunta. Eu gostaria de saber se eu estou no caminho certo, que eu comecei a cursar curso de enfermagem. Tá bom, vamos ver aí o que a enfermagem tem para reservar para você. Você sabe que eu sou enfermeira, né? Sim, você comenta várias vezes, né, que deixou a enfermagem e foi seguir esse mundo místico. Sim. Trabalhei 17 anos. Fui coordenadora de enfermagem de um dos maiores hospitais do Rio de Janeiro, chamado Albert Schweitzer. Aí, bom que você já dá dica como, né, profissional. Sim. Mas a enfermagem é uma profissão ótima. Eu sou muito grata a tudo que ela me deu. Sim, Sem ela, eu não estava aqui. pois é, né? Tudo na vida são fases, etapas que a gente tem que percorrer. Sim. A vida é feita de ciclos e de escolhas. Quando você precisa ter conhecimento para dar um tato, uma sensibilidade do caminho no qual você vai seguir. Por quê? Porque quando você entende que o seu ciclo se encerrou, mas que você precisa continuar em uma outra jornada, em uma outra pegada, né? Você acaba fazendo com que a sua vida flua. Quando você insiste em algo que você está vendo que está sendo nocivo, está sendo prejudicial a você, você acaba ficando presa dentro daquele ciclo, dentro daquele cotidiano. E aí, o que acontece? Você atrapalha a sua evolução. Por quê? Nós encarnamos com um único objetivo, que é evoluir. Então, nós precisamos ter a sensibilidade de entender quando o ciclo acaba e quando ele precisa ser contínuo e quando ele precisa ser iniciado. Bom, vamos à sua pergunta. A enfermagem para você, olha, no início eu vejo aqui que você vai ter alguns desafios, que você vai ter que encarar de uma forma gradativa, tá? De uma forma assim perseverante, porque é um longo caminho para você trilhar. Mas tem muitas alegrias, felicidades, prosperidade, fartura e abundância nesse caminho para você. Então, boa sorte nessa jornada, porque vai dar muito certo. E eu acredito, pelas cartas que saíram, que veio a carta do cão, a carta do caixão, eu acredito que você tem alguma missão a cumprir ali nessa questão aí da enfermagem. Te desejo muita felicidade, porque vai trazer uma grande mudança de vida. Mas persista, porque não vai ser fácil no início. Depois as coisas vão fluir gradativamente. Tá bom? Um beijo. Então, bora lá. Por que eu devo consultar um oraculista, né? Você já deve ter se perguntado assim, nossa, tô com um problema assim, para onde que eu vou? O que eu faço, né? Gente, pega a sua bússola, pega o seu norte e siga esse caminho. Se você gostaria de aprender esse ofício, entender como é essa jornada,
Vem para o Netuno Místico. Você sabia que eu tenho uma escola de esoterismo? Eu dou aula de astrologia, numerologia, baralho cigano, tarô e várias outras ciências ocultas. Então, quer se tornar profissional? Deseja migrar de carreira assim como eu? O Netuno, ele está há 6 anos no mercado formando grandes profissionais dentro da cartomancia. Então, se você deseja iniciar a sua jornada, vem comigo, tá? Quem está aí ao vivo no Instagram, vendo a gravação do meu programa, vem, ele vai ser apresentado toda quarta-feira, ele é gravado aqui na Vibe Mundial. Vem, liga para cá, o telefone está aí, ó, fixado na tela, manda a sua pergunta que eu vou estar respondendo ao vivo. Eu tenho certeza que você gostaria de aprender a jogar um oráculo. Porque toda vez que alguém vem aqui e se consulta, com certeza, no fundo, ela deve falar assim, nossa, se eu olhasse aquela lâmina, o que ela falaria para mim? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou? Que você olhando aquilo ali, você gostaria de entender? Então, por que não estudar? Por que não aprender? Nunca é tarde para começar. A cartomancia, ela é um ofício registrado por lei. Ela é reconhecida. Dentro da cartomancia, existe uma grande diferença, tá? Quando você é oraculista e quando você é cartomante. É uma diferença imensa. Dani, qual é a diferença? Opa, peraí, vamos atender a ligação? Alô? Alô, oi? Oi, com quem eu falo? Diane, Oi, Diane, tudo bom? tudo. Faz a sua pergunta aí. Eu queria mais um conselho para um direcionamento do que eu fazer da minha vida. Eu estou um pouco perdida. Sim, vamos lá. Vamos ver o que o oráculo fala para você a nível de direção. Bom, vamos lá. Ao meu ver, né, você está passando por uma fase assim no qual você está um pouco isolada, está um pouco pensativa, né? Eu vejo assim você querendo ampliar a sua forma de se comunicar, mas vejo você um pouco limitada frente a isso, tá? Mas o oráculo fala que você deve ser firme e racional perante os seus objetivos, principalmente objetivos financeiros, tá? Você precisa seguir, você precisa se manter esperta. Eu acredito que essa segurança, ela vai surgir aí com algum homem que vai aparecer na sua vida, que vai te ajudar, vai te apoiar profissionalmente, tá? Eu vejo que existe uma grande chance de você encerrar um ciclo e começar um outro com muita prosperidade, fartura e abundância. Então, assim, se mantenha firme, tente traçar metas e objetivos para você poder seguir aí adiante com a sua vida profissional, a sua vida pessoal, porque vai aparecer um homem que vai te ajudar, tá bom? Um beijo e boa sorte. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre cartomante e oraculista? O cartomante é aquele que vai jogar cartas apenas com a mancia, né? O que é a mancia? Com a sua intuição, com o auxílio da espiritualidade, né? Sem ter um estudo prévio. Então, o oraculista é aquele cara que se dedica
especialmente em estudar as lâminas de forma profunda, em conhecer o seu significado, em conhecer o que ela tem para te dizer. Aqui, por exemplo, são 36 lâminas, né? Mas aí você fala assim, nossa, Dani, deve ser tão difícil aprender isso. Não, não é não. Você sabia que todas elas juntas contam uma história? E essa história faz com que você desenvolva o entendimento, tá? Olha, eu tô vendo que tá chegando pergunta ali no Instagram, mas eu peço que você ligue para o telefone que está fixado aí na tela e entre em contato aqui com a Vibe Mundial, que eu vou estar te respondendo agora. A resposta vem ao vivo aqui na gravação do meu programa, no Madrugada Astral. Então, a arte da cartomancia, ela deve ser executada por você que estuda. Quem utiliza a mancia é válido? Sim, porque todos nós utilizamos da nossa intuição para realizar uma leitura. Só que existem técnicas, tá, que vão fazer com que você expanda a sua consciência, com que você expanda o seu terceiro olho, a sua intuição fique muito mais aguçada e você fica pronto e preparado para realizar a leitura daquele oráculo, né? Então, aqui, por exemplo, quando os alunos vêm, eles ficam extremamente nervosos, né? Porque são 78 lâminas. Nossa, Dani, tarô é muita coisa, eu não vou aprender. Gente, se você dispõe os naipes, eles te contam uma história. Eles te contam como eles chegaram até ali, como surgiu aquilo tudo. E dali é muito mais fácil o entendimento, tá? Então, as cartas do baralho, elas servem para quê? Elas servem para nos mergulhar no profundo autoconhecimento, tá? Você vai ter ali uma visão profunda do que cada lâmina tem para falar para você, tá bom? O tarô, por exemplo, as primeiras evidências de tarô foi no século XV, tá? O tarô ele surgiu no século XV, no norte da Itália. Há quem diga que ele surgiu no Egito, mas aí existe aquela controvérsia. Então, o que nós temos de mais preciso é na Itália. O tarô, né, ele começou a ser associado às práticas esotéricas a partir do século XVIII. A partir do século XVIII é que ele foi utilizado como mancia. Ele passa a ser utilizado para quê? Para ver o futuro, para aconselhar, para entrar naquele profundo da sua consciência, tá? Do seu íntimo, né? O tarô, ele envolve muitos mistérios, muito magnetismo ali dentro de suas lâminas, que são ricas em informações, tá? E essas lâminas, elas te fascinam de muito mistério e envolvimento, né? Então, assim, se você quer saber um pouquinho mais de tarô, você quer conhecer essas lâminas, entre em contato comigo no www.netunomístico.com.br ou DDD 21 9938 05519. Vem que eu tô te esperando para você fazer a sua pergunta. E você sabia fazer a sua pergunta e a sua matrícula no nosso curso, né? E você sabia que o tarô ele consegue te aconselhar de forma terapêutica? Então, vamos lá. Vamos agora responder uma pergunta mental. Pensa aí, fecha os seus olhos, se concentra agora, tá? Independente de onde você está me vendo, de onde você está me ouvindo, mentaliza aí que o tarô vai te dar uma pergunta. Mentaliza aí, número 1, número 2 ou número 3. Que eu vou tirar uma carta
e vou responder a sua pergunta mental. Bora lá. Vamos aproveitar esse tempo e vamos falar do nosso patrocinador. Isso mesmo, Fernando Drummond, do YouTube Arquivo Estranho. Você quer saber de ufologia? Você quer saber sobre espiritualidade, temas de investigativos, né? Temas policiais, grandes assassinatos, mistério, kardecismo. Nossa, é um canal extremamente rico. Segue lá o YouTube Arquivo Estranho. Vamos lá para quem fez a pergunta mental e escolheu o montinho número 1. Para você que chegou aí agora, vou responder a sua pergunta mental. Então, bora lá. Faz aí, escolhe aí, montinho 1, montinho 2 e montinho 3, que eu vou te responder. Para quem escolheu o montinho número 1, a resposta da sua pergunta mental é a seguinte. Para que as alegrias venham, tá? Você não pode ser ansioso. Você não pode pôr os pés pelas mãos, porque senão você vai destruir tudo. Você vai se jogar ali, ladeira abaixo, e vai perder tudo que você construiu. E aí você vai ter que recomeçar. Você vai ter que começar do zero. Então, é legal você ir devagar, um passo atrás do outro, sem muita ansiedade, sem muito estresse, e realizar uma ação de cada vez. Montinho número 2. Bora lá. Para quem escolheu o conselho do número 2 da sua pergunta mental. As alegrias, elas vão surgir, sim, na sua vida, desde que você tenha domínio, segurança, equilíbrio e um senso de justiça. Procure ser prático, procure ser frio, procure ter os pés no chão, tá? E principalmente trabalhar com igualdade, com parceria, com equilíbrio, para que você consiga no final de tudo ter alegria. Se você introduzir toda aquela emoção, se você introduzir toda aquela paixão ali, você for com tudo, você acaba perdendo. Então, seja racional, procure ter equilíbrio para que você consiga ir adiante, tá? Resolver os mistérios aí da vida. Montinho número 3. Olha, esse aqui tá pesado, hein? Mas vamos lá, vamos entender aí o que o montinho de número 3 tem para te dizer, tá? Eu acredito que as atitudes que você está querendo tomar agora ainda estão um pouco imaturas. Você está indo por emoção, você está indo por instinto, você não está agindo de uma forma fria, você não está pensando, você está enfiando os pés pelas mãos e indo de qualquer jeito. Procure ter o controle e o equilíbrio das suas emoções, tá? Para que você consiga aí, seguir com muito mais maturidade todos os planos no qual você se dedicou. Não se prenda a situações que não te servem. Ó, Edna tá ali falando que escolheu um montinho de número 2 e deu certinho. Olha, que maravilha! Quer conhecer mais o meu trabalho? Quer me seguir? Vem pro @Netuno Místico no Instagram. E toda quinta-feira eu estou aonde? Às 7 da noite? No Arquivo Estranho, YouTube do meu produtor Fernando Drummond, respondendo perguntas de vocês, falando sobre espiritualidade, dando conselhos e muita energia aí para a vida. Então segue lá
o arquivo estranho. Vamos falar mais um pouquinho da história do tarô? A história do tarô, ela envolve muitos mistérios, como eu te falei. Então, existe uma pegada do tarô moderno, né? O tarô moderno, ele surgiu no final do século XIX e ele se associou às leis herméticas da aurora dourada da Inglaterra, influenciando diretamente o tarô moderno. Então, o tarô, ele vem para a nossa parte moderna, ele vem para a nossa parte da atualidade por conta da pegada do hermetismo que foi encontrado dentro de aplicada, na verdade, dentro de suas lâminas, né? Então, assim, o tarô, ele tem uma profundidade nas suas respostas. Por quê? Porque ele envolve a sua psique. Ele te faz refletir sobre tudo que a vida tem para te mostrar, sobre o que a vida tem para te falar, né? Então, como hoje ainda é quarta-feira, né? Ainda é quarta-feira para você que está ouvindo aí a gravação aí do nosso programa. Vamos a um conselho do próprio tarô para você, tá? Vamos a um conselho do tarô para você, né? Para você aplicar nesse fim de semana aí. Para quem está vendo aqui ao vivo no Instagram, hoje é segunda-feira, o dia da gravação do nosso programa. Você sabia que toda última segunda-feira do mês eu vou estar aqui? E estarei ao vivo aqui com vocês na gravação do meu programa na Vibe Mundial. Silencie os seus conflitos, silencie o que te cerca, pegue o domínio e o controle das suas emoções, dê início aí à praticidade e à desenvoltura. Para de ser engessado. E aí sim, muitas coisas vão acontecer. Você está passando por algum conflito interno que precisa ser equilibrado. Então, nada melhor do que buscar esse equilíbrio através da espiritualidade, com a prática de yoga, meditação, o conhecimento, né, de uma arte mística, de uma arte holística. Isso daí é incrível. Então, eu espero que você tenha gostado, que você me siga lá. Se você quer fazer um curso de tarô, quer fazer uma mentoria, quer aprender, vem comigo, @Netuno Místico, DDD 21 9938 Espero que os meus conselhos tenham feito sentido para você, que você tenha gostado desse conteúdo falando sobre um pouquinho da história do tarô. Vem que eu te espero. Até a próxima. Um beijo imenso. Tchau, tchau.